pessoal, tudo bem? Primeiramente, vamos falar do conceito inicial do que é República da Espada. República da Espada é o nome que se dá ao período inicial da República no Brasil. E ganhou este nome pois o país foi governado por dois militares, que são estes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Para aprofundarmos o Brasil que já é uma república, é necessário entendermos os fatores que contribuíram para a queda do Império, que foram o afastamento da Igreja em relação ao Estado, o processo lento e gradual que levou ao fim da escravidão e a tentativa de maior participação do Exército no governo brasileiro. Após Dom Pedro II se retirar do poder, em 15 de novembro de 1889, foi anunciada a Primeira República, período de classificação para a República da Espada e República Oligárquica. Após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, as oligarquias brasileiras temiam a volta da monarquia, pois sabiam que esse período de transição poderia ser um momento de fragilidade política. Portanto, confiaram essa fase inicial ao exército para garantir a instauração da República, dando-se assim o início da República da Espada. Agora falaremos sobre os governos dos marechais. O governo provisório de Deodoro da Fonseca iniciou em 1889 e teve fim em 1891. Seu principal objetivo era fazer a transição de uma monarquia para uma república, para resolver alguns problemas mais urgentes, como por exemplo, instalação e consolidação das instituições da república, fim de instituições da monarquia, o federalismo, anulação da Constituição de 1824, convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte e etc. Além disso, é importante ressaltar que durante esse governo foi feita a Constituição de 1891, que ocorreu a crise de encilhamento que falaremos agora. O encilhamento era o principal nome que ganhou a política econômica do ministro Rui Barbosa, que visava o desenvolvimento do Brasil, principalmente nas áreas industriais. Essa política baseava-se na adoção de medidas protecionistas, liberdade para a emissão de moeda por parte de bancos privados e facilidade para a abertura de empresas de capital aberto. As medidas não deram certo e geraram uma grave crise econômica no país. O que se viu foi o aumento da inflação, falências de empresas e o crescimento de especulação financeira. A primeira Constituição da República foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e apresentava as seguintes características: estabelecimento da República Federativa, composta por 20 estados, possuidores de certa autonomia. Criação do sistema eleitoral com as seguintes características: era aberto, ou seja, não secreto, voto direto e universal, pois não tinham tal direito as mulheres, menores de 21 anos, mendigos, analfabetos e outras pessoas. Separação entre poderes políticos e religiosos. Após o fim do período provisório, Deodoro da Fonseca se manteve no poder com o apoio dos militares, cafeicultores e políticos que representavam a oligarquia agrária no país. Porém, foi um período muito conturbado e de grande pressão política. A crise econômica era grande e os militares deixaram de dar apoio ao governo após fechar o Congresso, desrespeitando a Constituição e convocar novas eleições. Com pouco apoio político, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891 devido à pressão da primeira revolta armada. Após Deodoro renunciar, Floriano Peixoto assumiu. De acordo com a Constituição, se o presidente não cumprisse 2 anos de mandato, ao renunciar, era necessário convocar novas eleições presidenciais. Porém, o Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder e não convocou eleições. Seu governo foi marcado por adoção de medidas populares, forma de governar marcada pelo nacionalismo e medidas econômicas protecionistas. Enfrentamento de revoltas como, por exemplo, a Revolta da Armada de 1893, a qual ocorreu devido ao descontentamento de parcela da população pelas medidas populares por ele adotada e a não convocação de novas eleições, e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul de 1893. Em meio a tantos conflitos, ocorreram outras eleições para o sucessor de Floriano Peixoto, em 1894. Nessas eleições,
Prudente de Moraes por vencedor. E com isso, em novembro de 1894, encerrou-se a República das Espadas, e assim deu início à República Oligárquica.